Meu nome é Elias, e por toda a minha vida busquei o que não se vê. Desde criança eu sentia uma presença. Não era a presença reconfortante que ouvia nos sermões de domingo, mas algo mais antigo, mais faminto. Tinha os cabelos negros e lisos, a pele pálida e olhos que pareciam vazios, mas que viam tudo. O mais estranho é que quando me olhava no espelho, era essa a figura que eu via. Eu mesmo sempre fui um homem de fé. Lia a Bíblia todas as noites, buscando conforto em suas páginas. Mas quanto mais eu lia, mais uma sombra parecia se estender sobre as palavras sagradas. Era como se outra voz sussurrasse entre as linhas, uma voz que torcia as promessas de Deus em ameaças veladas. Numa noite fria de outono, enquanto lia o livro de Jó, a sensação se tornou insuportável. A passagem dizia: "Por que me fizeste alvo teu, a ponto de eu ser um fardo para mim mesmo?" Naquele instante, a luz do meu abajur piscou e se apagou. O silêncio do meu apartamento foi quebrado por um rangido lento e deliberado, vindo da porta do meu quarto. Meu coração disparou. Agarrei a Bíblia com força, meus dedos afundando na capa de couro. Um calafrio percorreu minha espinha, e as palavras de Efésios 6 ecoaram em minha mente. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas sim contra os principados, contra as potestades. A porta continuava a ranger, abrindo-se milímetro por milímetro, revelando uma escuridão que parecia respirar. Quem estava ali, ou melhor, o que estava ali? O medo me paralisou. Eu sabia que não estava sozinho. Fechei os olhos com força, sussurrando uma oração, mas a presença apenas se intensificou. Parecia se divertir com o meu terror. O ar ficou gelado e um cheiro de terra úmida e algo apodrecido invadiu o ambiente. Abri os olhos e, no vão da porta, vi uma silhueta. Era alta, magra, e seus contornos se misturavam com as sombras. Mas o que me fez gritar por dentro foram os olhos. 2 pontos brilhantes na escuridão, fixos em mim. Era a mesma figura dos meus sonhos. O mesmo rosto que via no espelho. Era eu, mas não era. Era uma versão distorcida, uma caricatura maligna de mim mesmo. A figura deu um passo lento para dentro do quarto. O assoalho de madeira protestou sob seu peso inexistente. Eu estava preso na minha própria cama, um prisioneiro no meu santuário. Lembrei-me do Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Mas onde estava Deus agora? A criatura parou ao pé da minha cama. Ela não falava, mas eu ouvia sua voz na minha cabeça. Uma cacofonia de sussurros e risadas. Eram todas as minhas dúvidas, todos os meus medos, todas as minhas falhas amplificadas e jogadas de volta para mim. Ela dizia que minha fé era uma mentira, uma muleta fraca para uma alma condenada. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A voz do pastor soou em minha memória. Com um esforço monumental, levantei a Bíblia à minha frente como um escudo. Em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno, afasta-te de mim. Gritei, minha voz tremendo, mas cheia de uma convicção que eu não sabia que possuía. A figura sibilou, um som que arranhou meus ouvidos. A escuridão ao redor dela pareceu recuar, como se a luz do nome que pronunciei a queimasse. Ela deu um passo para trás, depois outro. Seus olhos brilhantes faiscaram com ódio puro antes de se dissolverem nas sombras da porta, que se fechou com um estrondo violento, sacudindo as paredes. Fiquei ali tremendo, ofegante, agarrado a minha Bíblia. A luz do abajur voltou, fraca e trêmula. Olhei ao redor. O quarto estava vazio. O cheiro horrível havia desaparecido, mas eu sabia que não tinha acabado. Aquilo era apenas um aviso, uma prova. Nos dias que se seguiram, a paranoia se instalou. Cada sombra parecia se mover. Cada ruído na noite era um prenúncio de seu retorno. Eu me afastei dos amigos, da família. A igreja, que antes era meu refúgio, agora parecia um campo de batalha. Eu via a mesma sombra nos cantos escuros do santuário. Sentia o mesmo frio durante os hinos. Será que mais alguém via? Ou era eu o único? Comecei a pesquisar freneticamente, mergulhando em textos antigos e testemunhos esquecidos. Descobri histórias de Doppelg e Nigers, duplos sombrios que assombram uma pessoa personificando seus piores aspectos. Mas a Bíblia falava de algo mais profundo. Falava de fortalezas espirituais, de batalhas travadas na mente e na alma. Em 2 Coríntios, Paulo escreve: as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Eu
Entendi. Aquela criatura não era um fantasma, um demônio qualquer. Era a minha própria fortaleza de dúvida e medo materializada. Uma entidade alimentada pela minha própria fraqueza espiritual. Ela usava minha aparência, pois nasceu dentro de mim. O inimigo não estava apenas à porta. Ele tentava tomar a casa por dentro. Decidi que não viveria mais com medo. Se era uma batalha pela minha alma, eu lutaria. Transformei meu apartamento em uma fortaleza de fé. Versículos bíblicos cobriam as paredes. Louvores soavam dia e noite. Jejuava e orava sem cessar. Não por medo, mas como um soldado se preparando para a guerra. Uma noite, a presença voltou. Desta vez, não houve rangidos ou sombras lentas. Senti o ar gelar de repente e, ao me virar, lá estava ele, parado no meio da sala. O mesmo rosto pálido, os mesmos cabelos negros, os mesmos olhos vazios. Mas desta vez, algo estava diferente em mim. Eu não senti pânico, senti autoridade. Não temais, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Recitei Isaías 41, minha voz firme e clara. A figura não se moveu, apenas me observou. Um leve sorriso zombeteiro em seus lábios. Tu pensas que palavras podem me deter? A voz ecoou em minha mente, mais clara e arrogante do que nunca. Eu sou você. Eu sou a verdade que você esconde. Não, respondi em voz alta. Você é a mentira que eu acreditei. Você é o medo que me paralisou, mas o perfeito amor lança fora todo medo. E eu sou amado pelo Deus vivo. Avancei em sua direção, com a Bíblia aberta. A cada passo, eu declarava uma promessa de Deus. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? A criatura recuou, o sorriso desaparecendo. O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? A escuridão ao redor dela começou a se desfazer, como fumaça ao vento. Parei a centímetros dela. O frio era intenso, mas eu sentia um fogo queimando dentro de mim. Olhei diretamente naqueles olhos vazios e vi o reflexo do meu próprio terror. Está consumado, sussurrei. Em nome de Jesus, você não tem mais poder sobre mim. Você é uma fortaleza destruída. Levantei a Bíblia e no momento em que o nome de Jesus saiu dos meus lábios, a figura gritou. Não um som físico, mas um grito psíquico que abalou minha alma. Ela se desfez em milhares de fragmentos de sombra que foram sugados para dentro da minha Bíblia, como se as páginas sagradas a estivessem aprisionando. A sala voltou ao normal, o calor, a luz, o silêncio pacífico. Caí de joelhos, exausto, mas livre. A batalha havia sido vencida. Eu sei que a guerra espiritual é constante. Sei que o inimigo anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas agora eu sei qual é a minha arma, qual é a minha força. Meu nome é Elias, e eu não busco mais o que não se vê. Eu encontrei aquele que sempre esteve lá. E se você sente uma sombra em sua vida, se ouve sussurros na escuridão, lembre-se, a luz é sempre mais forte. Não desista da batalha. Obrigado por ouvir minha história. Se você também enfrenta suas próprias batalhas, não se esqueça de se inscrever e compartilhar, pois juntos, na fé, somos mais fortes.